O que movimentou muito essa questão do Vitor Hugo foi que o André Renan trouxe a seguinte informação agora à tarde, que o Galo está acertando os últimos detalhes para o contrato definitivo com o zagueiro Vitor Hugo. Serão 2 anos de contrato com o Atlético. O jogador terminou o ano em alta com o Sampaoli e agora basta detalhes finais da negociação com o Bahia. E mais, ele ainda complementou dizendo o seguinte, Vitor Hugo e Bahia caminham para uma rescisão. E ao ficar livre, ele assina com o Galo, mas o Bahia não quer ficar sem compensação. Então os clubes discutem uma cláusula de metas que, se atingidas, o Bahia receberá um valor. O zagueiro terminou a temporada como vice-artilheiro do time e com moral com o Sampaoli. Quer dizer, vice-artilheiro do time na era Sampaoli. Na era Sampaoli, né? Mas, enfim, como é que você vê isso aí, hein, Bolivar? O contrato dele termina de empréstimo com o Atlético até o final do ano, o Bahia já tinha sinalizado que não ia renovar o empréstimo, e aí 2 anos de contrato, lembrando que ele tem 34 anos. É isso, Brenão. Vejo de uma forma preocupante, assim como está boa parte da torcida do Atlético, né? O ano terminou, precisa fazer uma reformulação. São 2 palavras que estão sendo ditas, né? Desde que esse campeonato terminou, né? Desde que a temporada terminou para o Atlético. É reformulação e rejuvenescer, né? Eu citei aqui semana passada uma reportagem do Globo Esporte que trazia que o Atlético tem a 6ª maior média de idade do futebol brasileiro, né? 29 anos e alguma coisa. O Vitor Hugo é um que está bem acima, 34 anos, né? Foram 34 jogos, 29 como titular, desde a chegada do Sampaoli. Fez 4 gols, como você lembrou muito bem aí, vice-artilheiro da era Sampaoli, né? E muito em função de quê? Uma lesão seríssima do Lianco, que vinha sendo titular absoluto, né? Alonso não esteve tão bem, né? Convocado para a seleção. Convocado para a seleção, ele acabou ganhando oportunidades e foi relativamente bem. Mas se você está pensando para 2026 e rejuvenescer, em reformular, estava longe de ser uma situação ou uma prioridade para ser tratada agora, né? As carências do elenco atleticano já vêm, estão explícitas, já vêm desde a temporada passada, né? E não se ouve falar. Você falou muito bem, Breno. Ninguém anunciou, nenhum grande time anunciou nenhuma contratação. Mas a gente vê especulações, né? E o Vitor Hugo está longe de ser, né? O rival, por exemplo, está especulando um jogador de nível internacional. E é isso que deixa o torcedor preocupado, né? Como é que a ambição esportiva do Atlético veio caindo, apesar de temporadas frustrantes, como foram 2024, o Atlético quase foi rebaixado, e 2025 também, Brenão. Eu vejo, Bolivar, que assim, nesse aspecto o Atlético ele cria saídas fáceis, simples, né? De repente, o caso do Vitor Hugo é uma saída simples, já está adequado ali o salário dele, né? É um jogador que agrada o Sampaoli, e aí o mercado está difícil para você buscar um jogador, para você investir num zagueiro, ele já está aqui, já adaptou, então vamos ficar com o que nós temos aqui, fica mais fácil, né? É só a gente convencer ali o Bahia, dar um troquinho ali para eles, e aí nós ficamos com isso aqui. Mas aí é aquilo que você acabou de falar, vai no encontro de rejuvenescer, e vai também na seguinte coisa, eu até, cara, assim, você renovar por 1 ano com o Vitor Hugo, com produtividade e tal, beleza, 2 anos, o fato é o seguinte, você vai renovar com 2 anos com ele e depois você não vai ganhar nada com ele, não. A verdade é essa. Né? É um investimento que você está fazendo ali que você não vai ter nenhum tipo de retorno. E você não vai, quando ele fizer 36 anos, você achar que você vai conseguir ter alguém vai vir aqui, vai comprar, não vai, né? Agora já está difícil. Então, cara, é complicado, sabe? Da gente imaginar que vai ter esse tipo de formulação, mas eu acho que isso vai muito mais pela questão financeira. E aí o torcedor vai ter que entender, infelizmente, que é a questão financeira. Porque quando você vê o Henrique André trazer a informação, um abraço para o grande Henrique André, que o atleta está em busca de um lateral direito, um lateral esquerdo, um primeiro volante, um ponta direita e um centroavante, não tem zagueiro aqui no meio. Não tem zagueiro. Por quê? Porque já estamos aqui. Vamos resolver o que está aqui. Né? Vamos investir nisso aqui. Então eu imagino que eles vão querer jogar forte nessas aqui. Né? Agora,
E se o Alonso não ficar? Né? É. E o Tressoldi, que termina o contrato dele no meio do ano? O Atlético já sinalizou que, pelo valor do passe pré-fixado, não vai comprar o Tressoldi. Nós vamos ter um problema no meio do ano. Nós vamos perder o Tressoldi no meio do ano. Isso aí não adianta depois alguém vir falar assim, fomos surpreendidos ou não sei o que, se ele tiver titular, hein, Bolivar? Isso já tem que ser pensado agora. Porque se, por exemplo, ele começar a jogar bola agora, virar titular do Atlético, e ele virar um cara, como foi o Lianco para a gente ano passado, titular absoluto, e aí, de repente, chega no meio do ano e ele vai sair, todo mundo já sabe hoje, no dia 22 de dezembro, que o contrato de empréstimo dele termina no meio do ano. E que o Atlético já sinalizou que não tem dinheiro para poder, acha muito, e é realmente uma pedida muito alta por ele. Então, cara, você tem que se preparar. Você tem que ter outros zagueiros, né? E o Alonso, pede um aumento salarial. Cara, depois de um ano desse, pedir um aumento salarial. Né? Já tem gente que não quer, não vê com bons olhos, né? Aí o Frossá traz a informação que o Atlético já falou com o empresário do Alonso que ele pode negociar com outros clubes se surgir proposta. Quer dizer, beleza. Você vai perder o Alonso. Então, né? O que eu acho até que fim de ciclo. Acho que tem que mudar, mas aí você tem que fazer o quê? Uma reformulação. Trazer gente nova, né? Gente com vigor, né? Só que aí envolve isso aqui, né, cara? Grana. Eu vou ser bem sincero. Quando eu vi lá no programa da TV que o Nino do Fluminense, que foi do Fluminense, está no Zenit, foi oferecido para o Cruzeiro, eu falei, caramba, o Cruzeiro montar uma zaga com o Nino e com o Fabrício Bruno, meu Deus do céu, gente. Né? Eu falei, tomara que esses caras não vão trazer esse cara para cá. E o Fluminense começou a ter interesse e tal. Aí agora o Zenit falou, não, ele vai continuar aqui porque ele é nosso titular, nós não vamos negociar. Que bom. Mas isso mostra o perfil de contratações que estão sendo buscadas, né, Brenão? Em cada lugar. Eu te falei, um dos nomes que foi falado semana passada, que muitos do que me pararam ontem lá na Feira Rep perguntavam, falou, Bolivar, não é possível que Sacha tá voltando pro Atlético, né? Você imagina bem. Pelo menos 3, Brenão, de vários. É incontáveis a quantidade de gente que a gente encontrou ontem e conversou. Mas pelo menos 3 falaram essa situação, essa preocupação em relação ao nome e uma eventual volta do Sacha, né? Então é isso, né? É um Mas Sacha. isso é para deixar claro para o torcedor também que o Sacha está na lista do Sampaoli. O Sampaoli tem a lista dele e está ligando para esses caras. Ligou para o Sacha, ligou para o Ala. Né? Isso aí, para aqueles que criticam aí o Siga, criticam o Atlético, tem que criticar também o pensamento do Sampaoli, porque eu não acho que Sacha tem espaço no Atlético. Claro, Esse é pensamento do Sampaoli, cara. E temos que criticar todos, né, que fazem parte desse núcleo, desse departamento de futebol, porque, veja bem, Brenão, no meio da temporada, quando o Sampaoli chegou e assumiu o Atlético, foi para fazer aquele jogo de volta diante do Cruzeiro no Mineirão, com a desvantagem de 2-0, e acabou perdendo novamente por 2-0, né? E logo com 3 jogos detectou, faltava ambição. Nós pensamos o seguinte: nós vamos até o final do ano com o que tem, porque sabíamos que a janela de transferência já estava fechada, mas quando chegar no final do ano, o Sampaoli de 2020, que mudou o Atlético de patamar, e aquela base ali foi responsável por levar o Atlético a um campeonato brasileiro depois de 50 anos, né? Ele vai começar a fazer suas exigências, conhece muito de mercado, notadamente o mercado sul-americano, né? Ele vai mandar, vai pedir isso e aquilo, falando assim, pô, se o Sampaoli vai ficar, quando a janela abrir, a história vai mudar e ele efetivamente vai conseguir, né, exigir contratações para fazer o time jogar com a intensidade, que foi o que notabilizou, é o que define os times comandados pelo técnico Sampaoli. Pelo menos foi assim em 2020, né? Agora, se chega, a janela encerrou, vai abrir, só no início de janeiro, e na lista do Sampaoli tá Sacha, pô, tá complicado, Brenão. Isso está complicado. Vai ser difícil o torcedor engolir esse tipo de situação, porque o torcedor tem que entender que está passando um momento de... O torcedor tem que entender nada. A paciência do torcedor acabou. Acabou. As promessas que foram feitas foram que o atleta estaria aqui em cima.
Mas o atleta não está aqui, não. O atleta está aqui. Aqui, ó. Né? Então, eu estou temendo muito por isso, porque me dá a sensação que ainda não entenderam o quão importante é ter uma torcida como essa do lado. Né? Ou então, Bolivar, o Rubão fala muito da massa, a massa é importante, a massa sempre jogou junto, é o coração, e claro que é. E volto a dizer, a massa sempre estará ligada ao atleta através da associação. O atleta não foi transformado desde que virou SAF. Né? Então, é essa massa que joga junto, que sempre jogou, com times tecnicamente piores, que está cansada, de alguma forma, de todas as colocações, de todas as promessas, de todas as expectativas que foram criadas e não aconteceram. Então, chegar em 2026 e achar que vai montar um time mambeme ali e a torcida vai ficar tranquila e vai comparecer e vai empurrar como sempre empurrou, eu não iria por esse caminho. Você vê a bilheteria esse ano, Brenão. Só para concluir, a bilheteria esse ano. É aquele dado que o Fael trouxe, que eu já citei em 2 lives, eu acho super preocupante. O Atlético perdeu de 2024 para 2025 41 milhões de reais, salvo engano. E nós estamos falando só de bilheteria. E isso é muito sério. Né? E fica toda uma energia, todo um contexto. Né? Você anda pela cidade, você percebe. Ontem, na Feira Rio, a maior parte das camisas, né? Nós estamos na capital mundial do Atlético, o Atlético é o clube mais popular de Minas, isso ali você vê ali, um pouco se andar na feira até o final da Afonso Pena, até a Praça 7 e voltar até o Palácio das Artes, você vai ver, né? Mas você vê que todo mundo desanimado, cabisbaixo, né? Desesperançoso, todo mundo que trocou ideia, tipo assim, é isso, é Sacha, é Vitor Hugo. Mas, Bolivar, eu penso assim, isso me preocupa no aspecto de ter uma mesma linguagem de todos no Atlético. Porque quando você tem a notícia de que o Atlético vai passar por uma reformulação e quer uma oxigenação, o Rubens Menin falou isso, diminuir a média de idade. E aí, quando você vê o Sampaoli procurando um Sacha que tem 33 anos de idade, alguma coisa não está batendo. Não. E aí eu fico me perguntando o seguinte, será que na hora que sentaram, o Sampaoli não mostrou esse